Olá, meu povo, como estão? Bem? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, me chamo Naisa Werther, de formação eu sou nutricionista, com pós-graduação na área clínica esportiva e funcional, porém, quanto propósito, missão e intuição, migrei para o lado terapêutico, onde trabalho com a técnica de TSB, que tem como base a medicina germânica, a constelação sistêmica familiar e cinesiologia aplicada. O propósito aqui do canal é trazer para vocês o que eu sinto por trás do que eu faço. Então, antes de ser uma profissional, eu sou uma mãe, eu sou uma filha, eu sou uma irmã, eu sou uma mulher, eu sou uma esposa, e é sobre esses perrengues da vida aí que eu venho falar com vocês hoje. E dentro dos quadros, hoje o quadro é Perguntas pra Nai. Tem as perguntas da Nai, que são perguntas que eu faço para vocês, e dentro dessas opções tem as perguntas para a Nai, que são perguntas que ou já me fizeram na minha vida, ou já me colocaram nas caixinhas de perguntas no Insta, e eu venho aqui e respondo para vocês. E hoje a pergunta seria: Naisa, você tentaria novamente, caso tivesse filho, então é no campo da maternidade a pergunta, você tentaria novamente o parto normal? E é isso que eu vou responder para vocês. Roda a vinheta. Gente, então, o meu primeiro parto, eu tentei sim, eu intencionei sim que fosse um parto normal. Eu contratei doula, tive todo esse aconchego, tive doula desde o início. Intencionei muito, né? No fundo, inclusive, eu desejei ter um parto normal em casa. Esse é o meu ponto de vista, tá? Eu tenho muito essa vontade. E após algumas perguntas, procurando profissionais que realizavam esse serviço versus valores, não foi viável na época. E aí eu fiquei só com o serviço de doulagem. Gente, foi um processo incrível. Eu amei, tá? A experiência de doula, já falei pra vocês. Inclusive, hoje eu não vou esquecer, vou deixar o Insta dela aqui nos cards. Ela é uma profissional incrível, a Suzana. E contrataria com certeza. Aí, o que aconteceu? Um resumo rápido, eu já falei sobre isso aqui. Mas um resumo mais rápido ainda. Eu acabei ficando 22 horas em trabalho de parto. Acabei indo pro hospital, eu cheguei no hospital, já estava com 7 centímetros. E lá, eu cheguei umas 5 da manhã. Às 10 horas, a minha bolsa acabou sendo induzida, né? Estourou de forma onde, né, foi colocado um dedo. E aí, por isso que eu digo, aí entra todo um ponto de vista onde pensa-se, né, numa violência obstétrica. Não foi essa postura que eu defendi, mas sim, houve vários momentos onde eu fui forçada a fazer coisas que eu não queria, né? Então, eu contratei o serviço daquele quarto na época, aquele quarto que eu também não vou lembrar o nome, foi no Hospital Santo Antônio, que é referência aqui na linha neonatal, né? Então, ele é referência nisso e contratamos o quarto. O quarto, então, tem acesso ao banheiro, tinha a privacidade de sermos só nós. Mas assim, gente, eram muitas enfermeiras, tá? Então, tipo, tinha momentos que eram só eu, a médica e mais uma, mas daqui a pouco era mais uma. Daqui a pouco nós estávamos na sala com 6 pessoas, né? Além de mim, da doula e do pai da criança, do pai da minha filha. E então, assim, era tudo bem doido, assim, falar a palavra doido mesmo, mas era isso, assim. Mas daí, claro, né, talvez a gente tá ali naquela partolândia, tu entra em lucidez, sai, tu nem vê o negócio acontecer. Mas sim, né, foi uma experiência única. Eu tentei, né, 22 horas de trabalho de parto, realmente há muita tentativa. Houve a possibilidade de se ver a cabecinha da Yasmin na época, então imagina a emoção, né, gente, vendo a cabecinha dela, pensou, cara, agora vem. E não veio, então depois de 22 horas em trabalho de parto, eu não cheguei a dizer a palavra, eu quero cesárea, mas eu disse, eu cansei a ponto de sim, eu aceito a outra estratégia, né, que ali aí no caso era a questão da cesárea. E gente, aconteceu tudo bem, o meu leite logo desceu, a questão da dor ali na injeção da RAC, hipocrisia se eu disser que eu lembro nitidamente disso, mas eu lembro que eu fui tendo muita contração
pra sala, sabe? Então, eu ainda tomei anestesia tendo contração. Então, uma coisa bem doida mesmo. Porém, sim, aconteceu tudo certo. Não que foi um parto com cesárea humanizado, porque não foi, mas logo a Yasmin foi pro colo do pai, então teve um lado mais humano ali na coisa, né? Então, depois desse momento, ela não saiu do nosso lado, sempre esteve conosco, mas não veio direto pro meu colo, não teve, né? Teve toda aqueles panos e coisas que tu nem vê muita coisa, né? Isso sim, isso teve. Então, assim, gente, sim, né? Eu tentaria novamente. Primeiro, claro, eu não sei se eu seria mãe novamente. Quando nasceu a Yasmin, nasceu a filha, nasceu a mãe, né? No nascimento da mãe, veio à tona muitos conflitos, muitas dores, muitos medos. Então, eu com certeza tive ali na fase... Puerpério é o nome, e sim, realmente. Então, assim, é um vazio muito grande, algumas dores e conflitos ali muito grandes. E claro, eu não sei dizer, né, gente? Porque como tudo baseia do meu ponto de vista, isso tudo fala sobre a minha experiência, baseada no que eu vivi, baseada talvez no meu parto, na minha experiência com a minha mãe quando eu nasci, na minha experiência crescendo, vendo a minha irmã nascer. Então, assim, gente, por isso que eu falo, né? Eu gosto de trazer temas como esses, vou continuar trazendo, mas assim, tem muito essa questão do particular, né? De você lidar com o que você viveu, né? Sempre a gente pode duas pessoas presenciar a mesma cena. As duas pessoas vão ver as coisas de pontos diferentes. Por quê? Porque cada uma traz à tona os seus próprios conflitos, medos, e é sobre isso, né? Então, no parto não deixa de ser a mesma coisa. Só que, claro, eu ativei, então, ali muitos gatilhos, né? De medo, porque há muita briga interior ali, gente, onde entra o egoísmo, de você precisar fazer algumas coisas por você, sabe? E aí, por isso que eu digo, então, uma rede de apoio orientada, uma rede de apoio segura, sabendo o que tá fazendo, sabendo por onde orienta, não trazendo só o que aprendeu, e sim buscando se informar para dar para essa mãe esse novo apoio, né? O novo, eu digo, o leite alimenta, o leite materno alimenta, sabe? Toda essa trajetória ali faz a diferença, eu acredito que sim, né? Então, eu não consegui, daí, claro, veio uma cascata de reações, provavelmente após a cesárea, porque houve da minha parte uma grande frustração. Então, sim, eu não, né, o amamentar não tomou um curso natural, por mais que desceu o leite, tudo certinho, mas houve, eu acho que a pega errada. O banco de leite que faz as visitas dentro do hospital não deu certo na questão da orientação, de chegar lá, ela tá dormindo, houve alguns pontos assim, e aí, né, não deu certo, então não há culpados, mas houve esses pequenos impercalços ali que levaram, então, a mastite logo em seguida. Por isso que eu digo, gente, eu sempre falo, a gente traz conflitos anteriores a tudo isso, né? Licença. Então, Naisa, como é que tu lidou com a gravidez? Como tu tava se sentindo? Como tu tava dentro da relação? Como tu estava se sentindo, o nível de segurança, apoio, amor, compaixão, porque, gente, de fato, a gestação, ela é um atropelo, né? É um atropelo positivo, harmonioso, gostoso, há muito amor, há muito carinho em volta, mas sim, há a parte que dói também, há a parte que machuca também, então, tudo isso vai da forma que você tá vendo o mundo de novo, né? Então, voltando agora e conseguindo, talvez, pontuar bem certinho a pergunta, se eu fosse mãe novamente, eu gostaria e tentaria novamente o parto normal, tá? Não vou, claro, aqui assumir verdades, porque a gente tá em cada fase, a gente assume uma postura, né? Então, hoje talvez eu tenha essa coragem, talvez daqui... sei lá, vou ser mãe novamente, daqui 3 anos eu já não tenho esse ponto de vista, entende? Então, é muito particular, gente, é muito particular, inclusive da fase que você tá.
Se eu estiver numa fase talvez mais segura de mim, de tudo, de Deus, do universo, talvez, vá fluir. Eu posso não estar segura a ponto de sim mudar de ideia. Só que é muitas opiniões, né, gente? Você vai conversar, você conversa com alguém aqui, ali, você ouve de tudo. Você ouve uma mãe que deu, né, que teve o parto normal e super te indica, você vai ver a mãe que já tem um ponto de vista diferente em relação a isso. Mesmo eu tendo a opinião de que pessoas de partos normais geralmente não reclamam. Esse é o ponto de vista que eu tenho, né? Tipo, não que não reclamam, mas geralmente defendem o parto normal, né? Então, claro, só se é alguma mãe muito traumatizada que não defende, mas eu acho que ainda é minoria, né? Perto de uma cesárea e tal. Então, a resposta é sim. Eu tentaria sim. Mas, como eu disse pra vocês, eu tenho muitas etapas para vencer ainda antes de pensar em ser mãe, aí depois pensar no parto, aí depois... Então, assim, são várias etapas que a gente vai vencendo com o decorrer dos anos de nós mesmos, até da própria criação do filho, né? Eu acho que uma gestação, ela traz uma experiência única a ponto de ela transformar a tua vida, a ponto de você pensar novamente nisso. E não diferente disso, né? Porque não tem, gente. Eu sempre brinco, né? Eles disseram que era 3 meses e passava. Daí eu brinco e digo, gente, eu já tenho 3 anos e ainda não passou. Por quê? Porque cada fase traz um conflito diferente. Aí, claro, como eu disse pra vocês, vale entender se o conflito é do nascimento da mãe ou do filho. Ou seja, muito se apresenta dos nossos conflitos, não necessariamente da criança. A criança, sim, tem algumas possibilidades, né? Várias, talvez, né? Algumas até é pecado falar, porque são várias, mas é isso, gente. A gente lidando com tudo, talvez seja o maior conflito a se vencer. Então, por isso que eu enfatizo novamente. Trabalhe em si e depois, de dentro para fora, você vai saber a hora e sentir, né, novamente, de ou ser mãe novamente. É isso que eu tenho tentado fazer comigo. Espero que tenha respondido a você que me lançou essa pergunta, né? Não precisa, também não vem ao caso eu identificar a pessoa, mas espero que tenha servido a resposta. Para você que está passando por aqui e abriu esse vídeo, espero que tenha gostado também. Como eu disse, é uma postura muito particular, porém é um assunto que eu dou muita força e pretendo trazer muitas vezes, por isso que foquei em perguntas relacionadas à maternidade, porque sim, gente, é um assunto que para mim demandou muita dedicação, demanda ainda, né? É um assunto que eu não consigo simplesmente lidar como eu lido com todo o resto da minha vida. A maternidade em si, para mim, requer um ponto de muito autovigia, autoconduta, de eu estar ali me lapidando dia após dia. Porque abriu, sim, para mim, grandes conflitos meus de infância. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Vamos ajudar essa moça aqui a ganhar o espacinho dela, que eu acredito, vindo de Deus, confirmando para mim, ele é meu já. Então, me ajudem a demarcar esse meu território. Obrigada, gratidão.